Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma análise estática linear. Basicamente eu vou ensinar também algumas outras ferramentas dessa análise. Nós vamos fazer uma análise estática linear numa montagem e a gente quer verificar nessa montagem qual é a deformação do dispositivo. Então imagina o seguinte, que aqui seria um dispositivo de medição onde aplicaríamos uma carga de 5 kg força nessas duas regiões e a gente gostaria de verificar a deformação desse dispositivo e conforme ocorre a deformação, se ele pode afetar na aferição dimensional do produto, porque eu posso ter um deslocamento dessa peça devido à aplicação da força. Para a gente fazer essa análise, nós vamos fazer uma análise estática linear. O que seria uma análise estática linear? É um elemento de deformação constante, consequentemente são elementos de tensões constantes, ou seja, eu vou aplicar uma força, eu vou maximizar, né, vou colocar o pico da minha força e vou verificar qual que é o comportamento, qual que é a deformação desse dispositivo. Na análise estática linear, as cargas são aplicadas a um corpo, ele é deformado e o efeito das cargas é transmitido por toda a sua extensão. Todas as cargas são aplicadas lenta e gradativamente até atingirem suas totais magnitudes. Como eu falei, vai ao máximo de força, né, de aplicação de força, e a gente vai verificar qual que é a deformação da peça com essa aplicação de força. Após atingir a magnitude total, as cargas permanecem constantes, não variando com o tempo, né? Então não é uma análise não linear dinâmica, né? Conforme eu mostrei na simulação anterior. É uma análise estática. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu já tinha feito essa simulação. Eu vou explicar detalhadamente, mas basicamente nós já tínhamos montado, né, as peças, tínhamos definido os materiais para cada componente. E aqui vai entrar uma nova variável. Nós vamos ter que simular a montagem de parafusos nesses componentes e simular também qual é o torque que foi aplicado nesses parafusos. Os pontos de fixação são os pontos em verde, os pontos em azul são os pontos onde foi parafusado, onde foi feita a montagem dos componentes do dispositivo. Aqui são os pontos de fixação da peça e aqui a aplicação da força, e com isso a gente vai conseguir verificar a tensão, deslocamento, a deformação, tudo isso aí. Então vamos lá, vamos começar aqui nosso estudo. Novo estudo, análise estática. Então, basicamente, vamos verificar se todos os materiais já foram definidos. Então, vamos definir os materiais de um por um aqui. Cantoneira. Aqui esse tipo de dispositivo nós usamos alumínio para essa aplicação, então seria uma liga de alumínio, a liga de alumínio é 6061. Então, definindo os materiais aí, cada definição de material mostra que tem um tiquezinho na peça, ou seja, o material já foi definido, está ok. A peça em si que foi medida é uma peça de aço inoxidável, então aqui, pessoal, estou escolhendo os materiais aleatoriamente de uma maneira
para ser ilustrativo, né, para ser explicativo. Estou definindo aqui como aço inoxidável fundido. É lógico que vocês têm que ter os dados das peças, né, dos componentes, todos os dados certos para fazer esse tipo de análise, limite de escoamento, resistência de tração, tudo isso aí, né, compressão. Então, para você entender o problema, aqui eu estou até olhando o aço inoxidável, não tem tem o módulo de cisalhamento, coeficiente de Poisson, tudo isso aí, né? Ele tem, você precisa ter esses dados aí para fazer análise, né? Ele não está aceitando material de liga de aço fundido. Vamos usar um outro material que ele aceite. Só um minuto. Aceitou esse material. E assim sucessivamente vamos escolhendo os materiais. Pessoal, após a definição de todos os materiais para o nosso estudo de cada componente, agora nós precisamos ir para a área de conexões, né? Conexões aqui nós vamos definir o parafuso, né? Que tipo de parafuso a gente vai usar? Então, você tem parafuso padrão com rebaixo. Você tem N opções aqui, né? Aqui você precisa escolher qual é o lugar onde vai ser aplicado, onde vai ser colocada a cabeça do parafuso, e aqui é a face da rosca, né? A região cilíndrica onde a rosca vai ser aplicada quando você usa para esse tipo de parafuso. E aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma definição, certo? Bom, pessoal, após definição do material, é possível ver que foram validadas as opções de materiais que nós escolhemos para nossa análise. O próximo step é conectores, mas só voltando ao assunto, a comprovação de que foi validado é esse tiquezinho verde que valida o material escolhido para análise. Então agora nós vamos para o campo conectores, que você tem N opções de conectores: rolamento, parafuso, pinos, mola. Nesse caso, solda. Solda vai ser uma das simulações que nós vamos fazer futuramente também. Nesse caso, como é um dispositivo de montagem, nós temos furos roscados, a gente precisa simular a montagem desse parafuso. Então, vou mostrar para vocês como proceder. Basicamente, a gente precisa saber os dimensionais de cada furo para a gente fazer a montagem desse parafuso. Vamos ver o primeiro caso aqui. Nesse caso, nós vamos montar um parafuso com porca, né? Porque a rosca vai entrar passante, e com isso nós vamos ter uma porca no final de rosca do parafuso para fazer a montagem, né? Ou seja, fixando os dois componentes um no outro. Mas vamos lá, aqui é um dimensional de 4 milímetros, ou seja, seria um parafuso aí M3, M4. Então nesse caso eu acho que é mais apropriado M3. Então vamos proceder aqui com
com a escolha do parafuso. Quando é parafuso com porca, é esse caso. Quando é parafuso sem porca, é esse caso, que é o parafuso roscado. Esse aqui é o parafuso que vai entrar no furo passante e você vai ter uma contraporca no final para fazer a fixação da montagem. Então aqui você define onde vai a cabeça do parafuso e aqui você define onde vai a montagem da porca, certo? Então deixa eu só fazer novamente aqui, definir aqui do parafuso, mudei o campo de escolha aqui e defini a porca. Aqui eu vou colocar que é um parafuso de rosca M3, a cabeça do parafuso estou definindo com 6, aí é necessário consultar normas, tudo isso aí, ver qual que é o tamanho da cabeça do parafuso, qual o torque que você vai aplicar. Aqui eu defini como um fator de atrito padrão 0.2, fricção 0.2, e vou fazer com que ele, e defino ele. Aqui é a montagem do primeiro parafuso. Então esse é um tipo de parafuso com porca. Existem esses casos também, que é um parafuso que vai diretamente roscado com o dispositivo, ou seja, ele não é passante. Vamos medir aqui a rosca dele. É um diâmetro de 4,92, é um parafuso M5 e vamos fazer a montagem desse parafuso. Então, mais uma vez, conectores, parafusos. Nesse caso, vou escolher um parafuso padrão. Eu defino o lugar, a aresta em que vai ser montada a cabeça do parafuso, nesse caso aqui. E aqui eu defino onde vai ser aplicada a rosca, né? Onde vai ser roscado. Como é um parafuso M5, eu defino a rosca como 5, a cabeça eu defino conforme a norma, 12, tudo isso aí. Faço a aplicação de torque. Aplicação de torque aqui, vamos colocar aqui 10 Nm, não sei, aí vai da expertise do que você está fazendo aí. E assim sucessivamente, nós vamos fazendo os nossos parafusos de montagem. Depois vai montar a cantoneira aqui, depois vai montar aqui o apoio, os furos aqui, tudo isso aí, certo? Bom, pessoal, pós-definição dos materiais, dos conectores, como eu falei, os parafusos. O próximo step é a gente definir o contato global sem penetração e o contato de componente. Então, o contato global você define ele como sem penetração. Você seleciona o contato global, que é o gig inteiro, certo? E assim foi escolhido o contato global. Já o contato de definição, sem penetração também, você pode fazer da seguinte maneira: em vez de você colocar contato global, você não seleciona o tique, vem e seleciona todos os componentes dessa maneira e define sem penetração, ok? Então aqui foi definido, né, o contato global, contato de componentes sem penetração. O que seria, né, como eu ensinei vocês anteriormente? Esses contatos sem penetração são componentes ou corpos selecionados que não penetram uns nos outros durante a simulação, né? Aqui nesse caso nós vamos ter penetração, né? Eles vão ter contato entre eles, né? Mas não tem penetração. Um componente vai sobrepor o outro e a gente vai verificar deformação, deslocamento, a tensão devido a essa não penetração. E a fórmula de contato é superfície, ok? O próximo step seria definir os pontos de fixação. Eu defini os pontos de fixação com os pontos de fixação do dispositivo, que é essa região e essa região. E o fixo 2 foram os pontos que eu defini que fazem a fixação da peça que vai ser medida. Após isso eu fiz a aplicação de força total.
Então eu escolhi as duas áreas e defini como uma força total de 5 kg força. Eu poderia colocar por item, mas não é o caso, estou colocando como uma força total. Só vou retornando aqui, pessoal, na fixação. A fixação você escolhe como geometria fixa e escolhe a região que vai ser aplicada essa fixação. Em alguns casos que você precisa definir a área especificamente, você precisa fazer o insert line, né? Você precisa definir linhas de partição na peça para definir uma área desejada que você quer aplicar força. Como aqui, ó, nesse caso, eu fiz um insert line, tá vendo? Ó, eu defini uma área para mim aplicar. Mesma coisa aqui, eu fiz um quadrado para me aplicar esse ponto de fixação. Logo depois vem a criação da malha, né? Cria a malha. Aqui nesse caso eu não vou rodar, porque senão a malha que eu recolocar aqui vai deletar a anterior. E com isso a gente pode rodar o estudo. Mas antes de rodar o estudo, rodar a simulação, é interessante a gente verificar em propriedades da minha simulação aqui em análise estática, que eu defini como solver, que eu coloquei como seleção de solver automática, mas você pode usar em vez de direct solver, direct sparse, large large direct sparse ou direct sparse. A melhor aplicação seria usar o direct sparse, porque esse tipo de solver ele abrange análise de não penetração, né, que foi o caso nosso, e análises de materiais de montagem que possuem materiais diferentes. Então seria uma boa aplicação nesse caso, essa análise estática. Aqui eu defini como opção de união compatíveis mais preciso, mais lento, cálculo de força de corpo livre e melhorar a precisão para superfície em contato sem penetração, mais lento, ou seja, uma análise mais lenta. Bom, após eu ter rodado a simulação, nós tivemos os resultados de tensão. Vamos verificar. Deslocamento. Se você verificar, a tensão é muito baixa devido a essa aplicação. Aqui eu estou tendo uma verificação real do problema, né? Como que eu vou dizer para vocês? Deixa eu abrir aqui em opções de diagrama. Você tem uma forma de enxergar. Você pode enxergar em escala real ou aumentar a deformação na escala. Eu gosto de verificar geralmente de uma maneira, aumentar essa escala para ver qual realmente o deslocamento está acontecendo. Por exemplo, aqui em deslocamento, se eu coloco numa escala bem maior do que real, eu descubro o que está acontecendo na peça. Ó, qual que é o tipo de deslocamento. Por exemplo, eu estou tendo um deslocamento para cima, para baixo. Quando eu rodo um vídeo da simulação, eu consigo verificar que quando eu aplico essa força, como é feita essa deformação e o que eu preciso fazer para mitigar, ok? Nesse caso, eu estou tendo um deslocamento aqui em relação principalmente ao eixo Y, né? Tá vendo o deslocamento da peça? Ela está indo para baixo, está deformando. Então o que eu posso fazer para mitigar? Onde são os principais pontos de deslocamento, de acordo com o gráfico de calor, onde fica cada vez mais claro, tendendo para vermelho, onde tem o maior deslocamento, ou seja, eu estou tendo deslocamento nessa região, né, que é onde é aplicada a força, aqui também. Então tudo isso aí é importante verificar na simulação. Então, isso aqui é uma simulação de montagem que contém parafuso, tá vendo? De maneira grosseira também ele mostra o deslocamento do parafuso, porque eu aumentei a escala. Agora se eu colocar a escala em escala real, daí modifica um pouco isso, esse cenário. Vamos colocar em escala real. Aqui em escala real, e vamos rodar o deslocamento em escala real.
Então ele mostra, você consegue enxergar por gráfico de calor para onde está o deslocamento. Também é possível fazer N tipos de análise, como você verificar o deslocamento no eixo Y, deslocamento somente no eixo Z, por exemplo, deslocamento no eixo Y, o que é o eixo, tá vendo? É o eixo da altura, né, que acontece o deslocamento para cima ou para baixo do dispositivo. Então posso verificar, ó, aqui, ó, tá tendo um deslocamento de 3 microns nesse caso aqui para cima. Tá vendo? Ó, o dispositivo está levantando menos que 2 microns para cima. O dispositivo não, o componente está levantando menos que 2 microns, menos do que 1 micron para cima. Então tudo isso é possível verificar nesse deslocamento, certo? Então uma série de análises que dá para você fazer, dá para você ver a deformação também do componente, como ele está se deformando, tudo isso. Dá para você ver o coeficiente de segurança, que é o fator de segurança. Você pode definir a tensão de von Mises, tensão Mohr Coulomb. Vamos colocar aqui a tensão normal máxima aqui. Tensão normal máxima. Aqui, ó. Então quer dizer que a minha fosa aqui, meu fator de segurança está altíssimo. Está muito alta, né? 1.4. Vamos verificar aqui outro tipo de tensão de fator de segurança, que é o von Mises, que é o mais usado aí na engenharia. Esse aqui é o fator mínimo de segurança, opções de diagrama. Deixa eu incluir ele de novo para a gente verificar. Tensão de von Mises máxima. Tem um fator de segurança de 2.1. Então tem tudo isso aí. Vai de acordo com o que você estipula para o seu projeto, certo? Então, pessoal, obrigado aí. Trabalharemos com novas simulações. A proposta seria mexer com alguma coisa de solda também, fazendo esse tipo de análise que é interessante, e assim sucessivamente. Vamos trabalhar com simulação, com N simulações aí para enriquecer o estudo. E se vocês tiverem alguma dúvida, me envie aí perguntas. Se quiserem algum tipo de consulta técnica, é só me contactar aí que a gente responde. Obrigado, hein? Boa noite. E desculpe ainda pelo amadorismo aí. Eu estou começando a fazer essas apresentações no YouTube. Conforme for profissionalizando o canal, a gente também nós também vamos aplicar melhorias aí na apresentação. Obrigado e boa noite.